E também vamos falar sobre astrofísica no nosso programa de hoje. E por falar em astrofísica, nosso primeiro convidado do programa de hoje é Alexandre Cândido. Ele vai falar sobre os efeitos da radiação no corpo humano, na coluna semanal 10 minutos desvendando a astrofísica. Alexandre Cândido, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Conrado. Boa tarde a todos. Os efeitos da radiação no corpo humano, como é que se dá esse processo? Quando você entra nessa poltrona, eu fico com inveja de sentar nessa sua poltrona aí, que parece ser muito bem confortável. Hoje eu estou em pé aqui no programa, viu? Mas deixando a brincadeira de lado. Mas, Alexandre, quais são os efeitos aí da radiação no corpo humano? Quando se fala em radiação, se lembra logo em bomba nuclear, mas existem também outras radiações que podem exercer influência sobre o nosso corpo e causar alguns prejuízos. Como é esse processo? Sim, certamente. A palavra radiação, né, meio que virou sinônimo de coisa maléfica, não é? Então, toda vez que a gente fala de radiação, a gente pensa logo em câncer, em armas nucleares, em energias nucleares, mas, na verdade, a radiação nada mais é do que qualquer tipo de evento energético que transporte energia. Por exemplo, o espectro eletromagnético, né, que a gente chama vulgo de luz, né, é um tipo de radiação. Então, ou seja, a luz visível, ela é um tipo de radiação. O que a gente está fazendo aqui, por exemplo, se comunicando, né, através de um vídeo, né, de um áudio-vídeo, através via internet, né, essa comunicação está sendo feita por ondas de rádio. E rádio é radiação eletromagnética, também é um tipo de radiação. Partículas que são emitidas por elementos químicos instáveis também emitem partículas que também podem ser consideradas radiação, como, por exemplo, a alfa e a beta, que são partículas. O perigo da radiação, na verdade, estão naquelas radiações que a gente chama de radiações ionizantes. O que isso quer dizer? São radiações que conseguem arrancar partículas ou átomos, né, de um determinado material ou corpo, né, ou até mesmo quebra de moléculas. Então, quais são essas partículas que são ionizantes, né? São as radiações UV, né, que é o ultravioleta, né, que carregam energia suficiente para causar esse tipo de interação, as partículas, a radiação de raio-x também, e as mais potentes conhecidas, que são as radiações gama, que conseguem arrancar aí núcleos atômicos, né, quebrar núcleos atômicos. Né? Então, uma vez que isso ocorre, né, num tecido vivo, como o da nossa pele ou dos nossos órgãos, né, vai causar alteração, né, nos átomos que compõem as nossas moléculas e, consequentemente, que compõem o nosso DNA, moléculas e células. Né? Havendo alterações numa parte do DNA onde é significativo para a célula, né, sei lá, numa parte em que podemos dizer assim, numa parte em que coordena a multiplicação celular, né? Porque a gente sabe que todo dia tem células morrendo no nosso corpo e células células vindo para substituir elas, né? Só que cada célula ela tem um prazo de substituição, né? De divisão para substituição. Então imagine que essa radiação ela altere esse código genético dessas células, né? Quando atingida o DNA, e aí modifica essa instrução. E aí a célula começa a se multiplicar rapidamente e loucamente, né, e sem ter um freio. Isso aí nada mais é do que o que a gente chama de câncer, né, que é uma das características que tem no câncer, né, que é uma célula que se multiplica de forma descontrolada, ali causando vários malefícios ali naquela área do corpo e eventualmente se espalha para o restante do organismo, que é o que a gente chama de metástase, né. Porém, né, a gente tem certos átomos que são radioativos no nosso corpo naturalmente, que é o carbono 14, que a gente usa
para datar objetos antigos, não é? Só que numa proporção muito pequena, né? E como é que a gente absorve esse carbono 14, né? Que o natural é o carbono 12, né? Que é o qual o nosso DNA e a nossa estrutura é baseada, na de todos os seres vivos. Como é que a gente insere esse carbono 14? Bom, geralmente, quem produz carbono 14 são os raios cósmicos que vêm do espaço. Né? Esses raios cósmicos podem ser partículas como alfa, beta, né? E núcleos atômicos, atinge a nossa atmosfera, quebra os átomos da atmosfera, e o elemento mais presente em abundância na nossa atmosfera é o nitrogênio. Eventualmente, o nitrogênio captura essas partículas que ficam livres, por exemplo, o nêutron, e aí ele se torna um nitrogênio instável, né? Ou seja, um nitrogênio radioativo. E aí ele decai para o carbono 14, né? Que é o elemento posterior dessa queda de radiação, né? Desse decaimento radioativo. E esse carbono, quando se liga com 2 oxigênios, forma o dióxido de carbono, que é o principal agente aí para as plantas poderem se desenvolver e gerar energia, né? Porque lembre-se, as plantas absorvem o dióxido de carbono, que é onde é que está o carbono, né? Da atmosfera. Junto com a luz, ela produz açúcar, né? Ou seja, produz a sua própria energia. Eventualmente, um animal come essa planta, então vai ingerir esse carbono 14 também junto, né? Nas devidas proporções. E nós, seres humanos, né? Ingerimos esse carbono 14 ou através da ingestão das plantas ou do animal que comeu aquela planta. E aí onde é que está? Muito desse carbono 14 que nós temos no nosso organismo hoje é derivado não dessa reação através da colisão de raios cósmicos com a nossa atmosfera, mas sim dos testes e detonações de armas nucleares desde os anos 1945 até hoje, né? Porque as armas nucleares também, quando detonam, formam esse mesmo efeito, né? Jogam partículas com alta energia na atmosfera e provoca a mesma reação que eu acabei de explicar. Só que como a gente fez muitos testes, se eu não me engano, foram mais de 5.000 testes nucleares, né? E além das 2 bombas que foram, uma jogada em Hiroshima e outra em Nagasaki, né? Então, a proporção de carbono 14 na atmosfera, ela está maior do que o natural. Então, obviamente que a gente consome proporcionalmente, né? Por conta disso, em consequência, mais carbono 14 do que o eventual naturalmente, né, antes desses testes nucleares. Então, ou seja, dentro dos nossos corpos tem aí elementos radioativos, né, átomos radioativos que derivam dessa ação humana, né? E estima-se que a quantidade de carbono 14, né, vai se estabilizar, né, na atmosfera, né, vai voltar ao que era de novo por volta do ano 2030, né? Logo ali, né? Falta poucos anos, né? Mas a ingestão de carbono 14, como hoje, né, vai permitir com que as pessoas lá do futuro, né, quando forem datar a nossa época, né, vai encontrar tanto carbono 14 nos materiais orgânicos, né, que vão estar mortos, né, que vão conseguir ter uma precisão da nossa época em relação de anos, né? Porque veja que quando a gente faz uma datação lá antiga, né, de 10.000 anos, 13.000 anos, a gente tem uma incerteza de alguns anos ou décadas, né? Mas a época que a gente tem hoje aqui, né, de 45 até agora, a gente tem uma quantidade suficiente que vai dar uma maior precisão para os arqueólogos do futuro, né? Quando forem datar aqui e estudar a nossa época. Então, a gente tem aí guardado em nós elementos químicos que derivam dessa época aí, né? E não só delas, né? Porque a gente também ingere bananas, que também contém certo tipo de potássio isotópico, que a gente pode falar no outro dia, né? E por aí vai. E aí você pode se perguntar, nossa, então se a gente tem essas quantidades de elementos químicos radioativos no nosso corpo, então isso traz algum malefício para a gente, né? Isso traz alguma consequência? Consequências traz, né? Porque, como eu disse, esses elementos eles decaem, então eles liberam certa quantidade de radiação e eventualmente isso pode causar algum dano ou alguma modificação genética no nosso organismo que pode ou não ser maléfica ou benéfica e que vai ser transportado para as gerações futuras, né? Isso também é parte do processo da evolução das espécies, né?
que o meio externo também influencia.